A nossa revista já está de volta e agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Aliás, um assunto que tem deixado muita gente de cabelos em pé e cada vez mais atentos ao que acontece no mundo virtual. E muita coisa errada tem acontecido, principalmente crimes. Pessoas invadem sua página da rede social, conseguem quebrar sua senha do banco, limpam contas, poupanças, aplicações, enfim. Tem muita coisa acontecendo, mas tem muita coisa que a gente pode fazer também para se proteger, né? Ficando aí de olho cada vez mais aberto nessas atualizações que os bandidos fazem, né? Cada vez mais sistemas de segurança são inventados e eles vão dando um jeito sempre de quebrar. Por isso a gente tem que estar sempre atualizado. Dá uma olhada nesse VTzinho que a gente fez, lembrando que assim como no mundo real, no mundo virtual, os riscos são muitos os perigos que a gente corre no dia a dia. E muitas pessoas, inclusive famosas, acabam também tendo a sua privacidade invadida. Vamos acompanhar. Uma adolescente de 15 anos foi detida por extorsão ao usar informações disponíveis nas redes sociais para chantagear um empresário. A jovem disparava pela internet ameaças de sequestro. A vítima acionou um setor especializado da Polícia de São Paulo, que monitorou por mais de 2 semanas as mensagens que aterrorizavam o empresário. A investigação descobriu que as ameaças partiam do município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, a adolescente não demonstrou qualquer preocupação quando os investigadores chegaram ao local. Ela mesma confirmou que fazia a extorsão por e-mail, exigindo a quantia de R$100 mil da vítima. A Vara da Infância e da Juventude vai decidir se a menina será só advertida ou se ficará internada em regime disciplinar numa unidade da Fundação Casa. Outro caso de crime na internet que ganhou destaque, não só na imprensa brasileira, mas também internacional, foi o episódio envolvendo o nome de Carolina Dickmann. A atriz teve 36 fotos íntimas roubadas e publicadas na internet. Ela afirma ter recebido um pedido de R$10 mil para evitar a divulgação das imagens. A polícia identificou 4 suspeitos de terem roubado as fotos do computador da atriz. Os envolvidos serão indiciados por furto, extorsão qualificada e difamação. Um caso parecido com o de Carolina Dickmann aconteceu com Scarlett Johansson. A atriz americana teve fotos tiradas com um celular roubadas por um hacker. Nas imagens que caíram na internet, ela aparece nua. O caso abriu debate sobre privacidade na rede e ajudou na reflexão sobre crimes virtuais. Para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio Juliano Giova, que é perito judicial em tecnologia da informação e mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP. Seja bem-vindo, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Bom dia. Muito legal te ver de novo, bom dia. Obrigado. É um assunto cada vez mais presente na vida de todos, né? Porque à medida que a tecnologia vai avançando, a gente fica cada vez mais adepto, né? Às redes sociais, às compras via internet, né? Isso facilita demais a vida da gente. Só que muitas vezes a gente não imagina a quantidade de riscos, né, que todos nós estamos correndo ao fazer uma simples compra através da internet, não é isso? É verdade, Regiane, com certeza. É um mundo virtual, né? Uhum. Nós estamos abandonando esse nosso mundo físico, o mundo físico perde importância e o mundo virtual é o dia a dia. Todas as nossas transações financeiras, a escola, o trabalho, a vida amorosa, muitas vezes transita pela internet. Em verdade, quando nós falamos de internet, falamos um pouquinho mais, Regiane, falamos de um conjunto de equipamentos que hoje vão desde o automóvel, passa pelo celular, a máquina fotográfica e assim por diante, né? Então, a nossa vida transita pelo mundo digital cheio de riscos. E o que é muito intrigante desse assunto é a gente parar para pensar que, como o primeiro caso que a gente citou agora no VT, o bandido que está por trás de um computador pode ser qualquer um. Uma menina de 15 anos. A gente nunca vai imaginar que uma menina de 15 anos, que deveria estar preocupada com muitas outras coisas, está gastando a sua energia e o seu tempo, invadindo contas de e-mail, extorquindo dinheiro das pessoas, quer dizer, praticando um crime através da internet. Então, assim, a gente precisa realmente ficar com os olhos muito abertos em tudo, né? Desde uma informação, uma foto que a gente coloca numa rede social, isso também é muito perigoso, né? Quanto mais informação a gente compartilha, quanto mais a gente abre a nossa vida dentro do ambiente virtual, mais riscos a gente corre, né? É verdade, é verdade. E é inexorável, né? Então, um ponto importante, Regiane, é que ao adquirir um computador, ao adquirir um tablet, por exemplo, a gente tem que se reinventar. Uma empresa, quando adquire um sistema de informática e gasta alguns milhões, ela precisa, amanhã seguinte, acordar como uma nova empresa. A essência desse novo mundo é a criatividade.
obviamente, a criatividade para o bem e a criatividade para o mal. Muitas vezes o jovem é vítima disso. Um ponto importante, que é uma coisa que a gente sempre bate, a nossa vivência no mundo físico vem de 3 milhões de anos. Há 3 milhões de anos atrás nós éramos primatas andando em cima de uma árvore e evoluímos até hoje no Homo que hoje nós somos. Essa experiência nós trazemos nos arquétipos, na nossa vida, que está programada dentro dos nossos genes, né? E que nos permite uma defesa nesse nosso mundo físico. Nós sabemos o que fazer e o que não fazer quando entrar embaixo de um viaduto escuro ou não entrar. Fisicamente, né? A gente tem sinais, né? Muitas vezes, que mostram isso. Se nós ouvimos o uivo de um lobo, mesmo se nós nunca vimos um lobo, nós ficamos arrepiados, né? Na internet, não. Na internet nós cometemos as maiores barbaridades e não percebemos que estamos fazendo uma barbaridade. E é aí muitas vezes que o vigarista, o bandido, o larápio se aproveita dessa nossa fragilidade no mundo. Por isso que, inclusive, nós publicamos aquelas coisas na rede social, no Facebook e assim por diante, que nós nunca colocaríamos uma foto na frente do nosso muro, no meio da rua. Né? Mas aliás, no muro, em frente de casa, muito menos pessoas veriam aquilo, né? Do que você colocando na internet. Agora, você trouxe para a gente uma sequência de cuidados que a gente deve ter ao usar o computador no dia a dia, né? Exatamente. Quer dizer, essa primeira imagem nos mostra aí a evolução desses 3 milhões de anos que nós tivemos, né? E o Jung que nos mostra essa questão do arquétipo, do que está programado no nosso ser. Muito bem. Com relação aos e-mails, temos visto e-mails aí de todas as naturezas. Esse é um exemplo, é o nome de uma construtora que obviamente é uma pegadinha, né? É aquela pegadinha que é mais ou menos óbvia. Ali embaixo nós vemos ali um anexo cotação.zip, né? Obviamente, ao se clicar ali, isso vai infestar o nosso computador e o nosso computador será escravizado, será dominado por alguém. Então a gente tem que tomar cuidado quando o arquivo vem, o anexo.zip. Isto. E assim, em termos gerais, qualquer tipo de anexo que vier numa mensagem desconhecida, nós não devemos clicar. Hoje em dia até vale a pena você telefonar, olha que absurdo, né? Telefonar para a pessoa e perguntar, você me mandou isso mesmo? Se for de um desconhecido, se eu não tenho nenhuma relação com essa construtora e de repente ela me manda uma cotação, obviamente... É para a gente ficar... É para a gente tomar cuidado, com a antena ligada, Com a antena ligada. Esse é um outro caso, né? Quer dizer, alguém me manda uma carta a boleto e eu desconheço isso, né? Quer dizer, um anexo PDF, quer dizer, não devo clicar nisso, isso é mais uma pegadinha. Por mais que seja de um banco que você tenha conta, por mais que seja de uma loja que você fez um débito, a gente precisa tomar o cuidado de checar antes de qualquer informação, porque o que acontece muitas vezes, a gente recebe e-mails do banco ou da empresa telefônica que presta serviço para a gente, da empresa de TV a cabo, pedindo para atualizar cadastro, isso é muito comum também, né? Isso. E eles fazem a coisa de um jeito que fica difícil a gente duvidar, porque colocam o logotipo, a logomarca da empresa, então muitas são as armadilhas que a gente tem que prestar atenção. Então a dica é, sempre confirme antes. Sempre confirme. Esse mundo virtual é cheio de perigos, como era a floresta de antigamente. É verdade. Então o índio sabe muito bem quando anda pela trilha, ele sabe perceber a onça que está à frente, a cobra que está à frente. Nós precisamos adquirir essa mesma capacidade. Mas o problema é que a gente só vai ficar sabendo que esses perigos existem depois que muitas pessoas já caíram nele. É verdade, em 3 milhões de anos. Não é? É verdade. Muito bem. Esse é um outro exemplo, e um exemplo terrível, né? Quer dizer, uma intimação, né? Vindo por e-mail. As pessoas se assustam, imagine uma pessoa que é responsável, que é zelosa, faz tudo direitinho, de repente recebe uma intimação. Ela obviamente vai abrir o despacho.doc ali embaixo, que está linkado ali embaixo, e vai se contaminar. Então, o e-mail hoje é uma grande fonte de ataques, de armadilhas. Nós precisamos ter em mente o seguinte, o antivírus atualizado é importantíssimo, mas ele não é suficiente. Todas essas proteções, elas não são capazes de hoje garantir a nossa segurança. 100%, né? 100%. A segurança maior está na atitude do atitude usuário. Segura do dia a dia. Isso. Agora, o simples fato de abrir esse e-mail não vai contaminar o meu computador. O que vai contaminar é se eu abrir o anexo nele contido. Nele contido. Tá. Agora, no caso do antivírus, ele não consegue segurar 100% dos vírus que entram no meu computador, por mais atualizado que ele esteja, é isso? Perfeito.
Tá, Isso. Tá. Isso é uma coisa importante também da gente saber, porque às vezes a gente fala, ah, não, tem um antivírus super bom, de última geração, estou protegida, posso clicar em qualquer coisa. Então não pode. Não pode, tá. Não pode. Isso é fundamental. Quer dizer, o antivírus tem que ser bom, tem que ser atualizado, mas ele não é 100%. É mais ou menos a mesma coisa que dizer que pelo fato de ter um bom freio no meu automóvel eu não vou bater o carro. Não é verdade. Eu preciso ter, acima de tudo, cautela. Tá. Esse é um exemplo de um site de compras, né? Então, o que ocorreu com esse exemplo? Estão encobertos, evidentemente, os nomes por questão de privacidade, né? Tá. Mas é um site de compra onde uma pessoa ofertou um determinado produto, né? E alguém, um vigarista, fez a compra, se ofereceu para fazer a compra. Ele se cadastrou para fazer essa compra e depois esse vigarista preparou um e-mail falso para o vendedor, dizendo, olha, você pode encaminhar o produto porque você já recebeu, porque ele já foi pago. Obviamente ele não recebeu, porque esse e-mail era falso. Tá. Né? Então ela não tomou a cautela, o vendedor não tomou a cautela de ir ao site de compras e certificar-se que no site de compras já tinha dado entrada no dinheiro, no pagamento disto. Certo. Né? Muito bem, com relação aos bancos também, é uma área extremamente importante e delicada. E perigosa. Perigosíssima, né? De novo, atenção, de novo sempre a imagem do índio que está transitando pela floresta e deve estar muito alerta aos detalhes. Tá. Existe aí uma ampliação que vocês estão vendo, que se percebe que em cima da tela do banco, em cima de onde está escrito pessoa física, existem manchinhas. duas manchinhas. O que são essas manchinhas? É que, em verdade, o falsário, ele colocou diante da tela do banco uma tela dele igual à do banco. Né? Quer dizer, e atrás está transparecendo a tela original. A tela original do banco. E quando que se percebe isso? Quando se redimensiona a tela do banco. Então, se o cliente tomar essa preocupação de alterar o tamanho da tela do banco, não deixar apenas maximizado, ele vai perceber o que está atrás e vai evitar de estar digitando a senha dele, os dados confidenciais dele na tela que está da frente, que é do falsário. Tá. Dá para a gente ver isso? É um detalhe muito imperceptível. É um detalhe perceptível quando se modifica o tamanho da tela. Tá. Né? Então, se clica ali no canto da tela, se arrasta ela, se muda o tamanho e a gente percebe que tem alguma coisa estranha ali atrás. Okay. Né? Aqui é o velho golpe, né, da tabela de senhas, né, em que ainda hoje é incrível, mas o falsário coloca um site falso e nesse site falso ele coloca a tabela de senhas do cliente. Pois isso é uma coisa impressionante, porque a impressão que dá é que essa tabela de senhas é a última palavra de segurança que os bancos podem oferecer para a gente. E aí a gente fica extremamente tranquilo, né, quando a gente tem essa tabela de senhas, porque ela é pessoal, intransferível e exclusivamente feita para você, né? Você usa e mesmo assim você está caindo no golpe. É verdade, mas não teria lógica para o banco pedir todas as suas senhas, né? Então é preciso desconfiar. Que loucura, esse é um outro caso que a gente percebe, no detalhe que há uma página falsa de um banco, onde você vê que ali embaixo, onde está escrito assinatura eletrônica, na parte inferior, o eletrônica está com acento, só que em cima falta o acento, quer dizer, o banco jamais faria um erro desse tipo. É verdade. Então essa percepção nos detalhes é muito importante, né? Se tem um eletrônica sem acento, é uma indicação horrível. Tá. E aquelas coisas que a gente vê, aquelas mensagens em que houve um erro, né, e esse erro é estranho, quer dizer, por por motivo de segurança o seu cartão de segurança deveria ser recadastrado? Então atenção para isso. Se ocorrer isso, então saia, suspenda a sua transação, faça isso numa outra máquina e assim por diante. Tá certo. A gente vai continuar falando sobre os crimes virtuais, sobre como a gente deve se proteger e nós vamos ter aqui, inclusive no estúdio, a presença de pessoas que passaram por problemas muito sérios envolvendo crimes na internet, né? Algumas, inclusive, que tiveram suas contas limpas e tudo mais. A gente vai continuar conversando sobre isso aqui na nossa revista. E a gente continua falando sobre os crimes virtuais, sobre as armadilhas que a gente cai muitas vezes na internet, como ficar longe delas. Por isso a gente vai ampliar um pouco o debate, o nosso assunto aqui. Além do Juliano Diova, que é o perito judicial em tecnologia da informação, que a gente já estava conversando, eu estou recebendo também aqui a Cris Borges, que é assessora de imprensa. Tudo bem, Cris? Tudo bom, como vai? Seja bem-vinda, tudo ótimo, obrigada. Graças a Deus, obrigada. E o Luiz Kogan, que é advogado e mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa revista, viu? Jane. Um assunto de grande relevância, como a gente já estava falando, antes de falar sobre as leis, que inclusive estão sendo votadas, estão tramitando muitas delas, né, que vão tornar esses atos, né, esses atos
que são considerados, hoje não são considerados crimes na internet, vão ser considerados, se Deus quiser, o quanto antes, né? Mas eu quero que a Cris conte pra gente o que aconteceu. Você teve aí um transtorno muito grande com uma compra que você fez através da internet, não foi, Cris? Exatamente. Meu neto pediu um tênis, então é um site assim bem conhecido, grande, e eu achei que não haveria nenhum problema, a comodidade de não ter que ir à loja. Tá. Acessei no computador de casa, sem nenhum problema. Efetuei a compra e estava tudo certo. Dali a alguns dias chegou a fatura. Aí foi o meu susto, porque eu tinha um limite excessivamente alto e... Foi tudo usado? Tudo. E eles compraram, eles foram para a Argentina ou usaram de lá. Então eles compraram nas lojas, foram nos bons restaurantes, compraram uma bolsa que eu até hoje eu não teria coragem de comprar. Tiraram onda legal com o seu cartão tudo. Por aí. E para finalizar, eles foram no cassino. Pronto. Nossa, quer dizer, estouraram, explodiram o limite do seu cartão de crédito. Tudo. E isso você tem certeza que foi através dessa compra que você fez? Não foi, por exemplo, fazendo uma compra, pagando num posto de gasolina? Acontecia um tempo atrás, muito, né, com uma frequência grande, os cartões serem clonados em postos, em supermercados, enfim, em outros estabelecimentos. Não. Você tem certeza que foi através da internet? Eu tenho certeza que foi através da internet. Mesmo porque os lugares que eu continuei comprando foi aonde eu obtive o retorno de como comprovar a minha inocência, entendeu? Ah, certo, tá. Juliano, o que ela poderia ter feito para se proteger contra o que aconteceu? Já que ela ela teve o cuidado de comprar esse tênis numa loja grande, uma loja que já tinha um certo movimento. A gente se sente segura fazendo compras através de uma loja que já tem uma tradição em vendas pela internet, né? Essa é a primeira providência muito importante, quer dizer, não compre em qualquer lugar, sempre compre em lojas realmente que sejam de porte e melhor ainda, que tenham um endereço físico. Não aquelas lojas que a gente não conhece, nunca viu, só viu na internet e não tem um contato físico. Porque no caso de um problema como esse, temos como entrar em contato. Segundo ponto, você também tocou, que não tenha limites muito altos nos seus cartões. É melhor ter mais do que um cartão com limites menores do que muitos. E, nesse caso, pela descrição que você fez, realmente percebe-se que quem atacou é um profissional, né? Pelo andamento, pela forma como se gastou isso. Então, a proteção aí é um pouco reduzida. Quer dizer, desde que o seu computador esteja íntegro, esteja em ordem, porque isso também pode vir a ser pedido. Né? No momento em que você pede uma restituição para o banco, ou numa ação judicial, ou numa ação de auditoria, o seu computador pode ser solicitado a ser examinado para você demonstrar que você procedeu de forma correta, de forma sem nenhum... Porque imagine que o seu computador estivesse cheio de vírus, né? E aí o doutor Luiz vai explicar melhor, mas você teria uma corresponsabilidade nesse fraude. Se o seu computador está perfeitamente em ordem, se a sua vida é saudável, esse conceito que a gente conhece muito bem na vida física vale também no mundo virtual. Eu preciso poder demonstrar que no mundo virtual eu também sou uma pessoa saudável. Ajuda isso no momento de você pedir uma restituição. Então, aí uma coisa importante também que você citou, se a gente perceber que o nosso computador está travando, está lento, fica dando mensagens de erro, isso é um indício de que ele pode estar contaminado e aí qualquer transação que a gente fizer pode ser comprometida, pode ser invadida muitas vezes por esse vírus que já está lá, né? Com então certeza. É uma coisa para a gente observar também. Agora, no caso da Cris, doutor Luiz, ela teve aí todo esse valor foi ressarcido, teve, obviamente, um transtorno muito grande, precisou comprovar que estava no Brasil nesse período, de que ela não viajou, né? Imagino que para você reaver esse dinheiro deve ter sido aí um transtorno, um trabalho muito grande. Mas as pessoas que passam pelo transtorno que a Cris passou têm todo o direito de ter o dinheiro ressarcido. Sim, Regiane, na verdade, ela não precisaria ter comprovado que ela estava no Brasil. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele já avalia essa situação dela, vem para proteger a situação dela, ou seja, tanto o artigo 6º ele vai dizer lá que há uma inversão do ônus da prova. Tá. Então, na realidade, ela não tem que demonstrar que ela estava aqui. As empresas, sim, que... Tem que comprovar que o gasto foi feito através dela. Exatamente. Tá. Então, esse é um primeiro ponto, a inversão do ônus em favor do consumidor por conta de toda essa vulnerabilidade que todos estamos sujeitos. E outro ponto também é que no caso dela, como ela pagou indevidamente
uma quantia, o Código do Consumidor também prevê a devolução em dobro. Tá. Então, se ela entrasse com uma medida judicial no juizado especial, caberia aí a restituição do valor em dobro. Uau! Não sabia. Olha, tá vendo como é bom a gente sempre consultar os nossos direitos? Nem imaginava. Pode até perder dinheiro. Isso, e foi um transtorno. Se o gerente do banco, do qual eu sou correntista, não tivesse interferido, eu acho que eu estaria enrolada com isso até hoje. É, e justamente Entendeu? aí que eles pegam, na nossa falta de informação, né? Sim, e só para assim, colocar mais um dado, por vezes discute-se se aplica o Código do Consumidor às instituições financeiras, e isso já está pacificado. As instituições financeiras também estão sujeitas ao Código do Consumidor, então o seu caso é exatamente o caso de aplicação do Código do Consumidor e o ônus da prova não ser seu, porque afinal você estava na sua casa realizando compras com cautela, num site grande, que isso é importante, você não entrar em qualquer site, você entrar em sites mais confiáveis, né? E isso, sim, o Código do Consumidor ele vem para protegê-la. E a gente tem que ver como realmente nós devemos nos proteger, porque esse dado que está aparecendo na tela agora é de extrema relevância. Olha só, cerca de 1 bilhão de pessoas são roubadas pela internet, são lesadas de uma forma ou de outra pela internet todos os anos. Quer dizer, é muito preocupante isso, a gente tem realmente que abrir o olho. Tem mais uma participação, antes da gente continuar conversando aqui, eu quero ouvir da Selma de Almeida, que está com a gente na linha, o que aconteceu com ela, porque o que aconteceu com a Selma acontece sim com muita gente. Ela teve um problema com a conta bancária dela. Oi, Selma, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua participação. Obrigada eu. Selma, conta pra gente o que aconteceu com você. Você acessou o site do seu banco e de repente você tomou um grande susto depois disso. Exatamente. Foi bem num dia de pagamento, eu entrei para ver saldo, foi pedido o código de segurança, né, a chave de segurança, entrei, deu um erro. Aí entrei de novo, aí eu vi que não apareceu nada na tela, mas eu falei, estava no computador da empresa, você acha que está seguro, né? Peguei, passei, foi na hora do almoço, fui ver o saldo, tirar o extrato no terminal, cadê o dinheiro? E num período assim muito curto, eles já haviam pago contas de telefone, de luz, de água, tudo que você possa imaginar de conta, tinham usado para todo o meu limite, todo o salário, assim, pago tudo pela internet. Eles chegaram a usar inclusive o limite do seu cheque especial. Meu limite, tudo. E você chegou a reparar se nessa página de erro que apareceu, se tinha algum daqueles indícios que a gente citou, que o Juliano citou pra gente agora, se tinha de repente algum erro de português, alguma manchinha na tela, você chegou a reparar nisso ou foi tudo muito rápido, você não teve tempo de reparar? Foi tudo muito rápido, porque você acaba não esperando por isso. Você confia, eu confiava até no computador mesmo da empresa que eu trabalhava, porque nós mexíamos com parte financeira, tudo, quer dizer, você não imagina que isso vai te acontecer. Então, assim, a página para mim era perfeita. Ah, isso foi feito através do computador da empresa, não do seu computador pessoal? Da empresa, exatamente. Eu acessei pelo computador da empresa. Isso foi, assim, 8 horas da manhã, um período muito curto, eles fizeram toda limpa. E qual foi a solução desse caso? Como é que foi concluído? Então, liga no banco, o banco manda, você bloqueia de imediato, mas aí você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que ir até a delegacia, faz o boletim, levei esse boletim de ocorrência até o banco, né? Aí você assina um termo, tudo, porque você diz lá que você não sofreu danos morais. Enfim, passou 24 horas, me chamaram novamente para o banco, me ressarciram, na ocasião ainda tinha o CPMF e tudo, né? Me pagaram direitinho, assim, mas o fato, hoje eu não utilizo a internet para mais nada. Ah, então você ficou com medo, agora compras virtuais, nada disso mais? Não faço compras. Transações financeiras, nada? Não consulto, eu vou ao banco, eu uso o terminal do banco, mesmo assim, com muito cuidado, não pago conta, nem nos terminais, eu fiquei... Isso já tem um tempo e continuo ainda com o mesmo medo. É o que dizem que gato escaldado tem medo de água fria e a gente entende a sua situação 100%, viu, Selma de Almeida? Obrigada pela sua participação. A gente vai conversar sobre o seu caso aqui no estúdio, tá? Tá, ok. Obrigada pela participação. Tchau. De repente passou desapercebido ali algum tipo de sinal que ela poderia ter notado nessa tela de erro? Com certeza. No momento da senha? O primeiro grande aprendizado, e infelizmente
bate em duas questões. O primeiro, o reconhecimento de que a sociedade atual está desta maneira, né? E segundo, que a gente só aprende depois de ter caído num primeiro engano, né? Mas infelizmente não se pode confiar na internet, né? É um mundo em que a confiança não existe. A questão do sistema bancário é fundamental, quer dizer, o sistema bancário ele é seguro, né? Aquilo que sai do computador do banco e chega até o nosso computador, ele é perfeitamente seguro. Raríssimos são os casos que há um problema aí. O problema está no nosso computador e no nosso comportamento. É fundamental que ela perceba que no momento que ocorreu o erro, ela devia ter parado, devia ter apurado melhor, entrar em contato com o banco. Quando há um erro numa transação, não continue. Interrompa isso, volte mais tarde, volte em outro computador. Doutor Luiz, ela fez o correto, ela fez um boletim de ocorrência, procurou o banco imediatamente para ver o que ela poderia fazer para reaver esse dinheiro. Perfeito, Regiane, ela fez exatamente o que deveria fazer. Não podemos aqui transferir o ônus para o consumidor. O consumidor, ele, é lógico, ele tem que agir com cautela, sempre deu erro, procura o seu gerente, mas os bancos, eles gastam milhões em tecnologia de informação, especialmente na parte de segurança. Então, os bancos, eles têm como rastrear e detectar de onde, se houve alguma fraude, alguma espécie de subtração indevida. Então, no âmbito do direito civil, cabe aí o banco, ele tem que devolver, sim, os valores, ressarcir os valores e, como nós vamos falar um pouco mais adiante, na área penal, novas figuras estão sendo criadas aí pela Câmara dos Deputados, nesse projeto que foi apresentado. Então, teremos aí figuras mais específicas relativas aos crimes cibernéticos. Tá, e hoje, então, tramitam leis, né, que estão ainda passíveis aí de votação, se eu não me engano, pelo Senado, que vão transformar muitas dessas atitudes, desses atos criminosos da internet em crimes de fato, previstos em lei. Sim, Regiane, a violação, uma das previsões da lei que foi aprovada na Câmara, está no Senado, é que essa violação de segredo, tanto industrial como comercial, ou violação de segredo no âmbito privado, essa violação de segredo ela já será criminalizada. E um outro dado importante é que a mera invasão do computador também pretende ser criminalizada, independente ou não da obtenção de alguma vantagem. Tá certo. Bom, é uma pena encerrar esse assunto, porque realmente muitas são, né, os agravantes, muitos são os detalhes que a gente tem que ficar atento. Não deu tempo da gente falar de rede social, mas outra vez a gente já comentou, né, dos cuidados que as pessoas devem ter nessa divulgação de informações, principalmente informações pessoais, né, fotos, grau de parentesco, tudo isso hoje em dia está muito perigoso, todo mundo está tendo acesso, né, dos bandidos mais perigosos, as pessoas mais inocentes, todo mundo tem acesso ao mundo virtual. Então vamos tomar cuidado, vamos todo mundo prestar atenção no tipo de informação que a gente está colocando à disposição para que todos vejam, né? Essa abertura da nossa vida é uma coisa extremamente perigosa e deve ser feita com muito cuidado. Agradeço a participação de todos, do Giuliano Giova, que é perito judicial em tecnologia da informação e mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP. Vou deixar aqui o telefone para contato, 0 operadora 11 3938 3900, 3938 3900. Muito obrigada, viu? Cris Borges, também assessora de imprensa, muito obrigada pela sua presença. Da Selma de Almeida, que é administradora hospitalar, que conversou com a gente pelo telefone, e também Dr. Luiz Kogan, que é advogado, mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Muito obrigada a todos, viu? Até uma próxima.